Paz do Senhor com todos os santos de Dracena. Nós estamos aqui mais uma vez nessa live, usando esse veículo de comunicação para propagar a palavra de Deus. E eu queria, nesse momento, antes de iniciar a palavra, indicar uma leitura para esse tempo. Uma leitura, acho que faz muito sentido para esse tempo que nós estamos vivendo. Um momento onde a gente deve lembrar o que Jesus fez a igreja em todos os séculos. São 2000 anos de igreja e ela não acabou, e a igreja ela vai chegar à sua plenitude. Então, para que a gente possa entender e compreender o que Deus fez na história, eu indico esse livro, Heróis da Fé, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. É uma leitura que vai abençoar muito a sua vida. Vai ter histórias aqui, por exemplo, de Jonathan Edwards, de Martinho Lutero, de John Wesley. Eu creio que esse é um tempo para que a gente possa olhar para a história da igreja e ver tudo aquilo que Deus fez em grandes homens e mulheres que Deus usou na igreja, e possa então trazer isso para a nossa realidade, desses tempos de aflição, para que a gente possa permanecer em Deus, permanecer fiel, permanecer firme na rocha que é Cristo Jesus. Antes de começar, eu queria que você fechasse seus olhos para que a gente pudesse fazer uma oração agora, para que Deus possa me cobrir com a sua humildade e mansidão, para que eu transmita aos irmãos apenas aquilo que Ele deseja, e nenhum tipo de palavra minha ou de sabedoria humana, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Papai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por cada um que está assistindo, Pai, essa live. Muito obrigado por cada santo dessa igreja, da Igreja Evangélica de Dracena. Muito obrigado por cada santo dessa cidade, Pai, da cidade de Dracena, por cada santo dessa nação, Senhor Deus, da nação brasileira, e por cada indivíduo, Pai, da nossa nação. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos livre, e que o Senhor possa entrar, Senhor Deus, aos nossos corações, com a Tua segurança, com a Tua esperança, com a Tua palavra, Senhor Deus. E que nessa noite, Pai, nós possamos então ser profundamente tocados e impactados pela Tua presença e pela Tua palavra, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, fica aí a dica desse livro. Creio muito que vai abençoar a sua vida. Eu já li. Eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai leu pra gente esse livro, para mim e para o meu irmão. Enquanto ele lia esse livro, meu pai chorava ao ver as histórias e aquilo que Deus fez na história da igreja. Mas o que eu quero falar com os irmãos hoje é sobre fundamentos. O que nós temos construído. O momento que nós estamos vivendo é um momento onde nós podemos perceber onde nós estamos firmados. É num momento como esse que a gente vai perceber se nós estamos fundamentados em Cristo Jesus, e se Ele realmente é a nossa esperança, ou se a nossa esperança está no mover financeiro, no mover político, no mover de saúde. Qualquer tipo de epidemia vem para abalar a nossa fé. Mas eu creio que nós, eu e você, estamos completamente arraigados em Cristo Jesus. É isso que a palavra diz: arraigados e fundamentados nele, em amor. Nós vamos crescer e nós vamos produzir muitos frutos. Eu creio que você tem sido fundamentado. Três tópicos, que a gente vai tratar. O primeiro tópico nessa noite será o fundamento, sobre o que nós temos construído. Isso é o mais importante. Isso trata da nossa salvação, porque se nós construímos em Cristo Jesus a nossa vida, nós temos garantia de que Ele nos deu certeza de salvação, de que nós somos selados para o dia de redenção. É isso que a palavra nos diz. Então a primeira pergunta e o primeiro tópico que a gente vai tratar nessa noite é o fundamento, sobre o que nós temos construído, onde está alicerçada a nossa casa. O segundo ponto é edificação, como nós temos construído através desse fundamento. Obrigado, pastor. Ou seja, com quais materiais a gente tem construído sobre o fundamento que é Cristo Jesus. E no terceiro tópico, eu quero então dar uma aplicação prática, que isso foi
fundamentado na minha família, e hoje eu tenho fundamentado isso em minha casa, no meu casamento com a Ana Clara, que é algo muito importante que eu aprendi nesse livro juntamente com o meu pai, e a gente praticou isso quando eu morava com eles, e hoje eu continuo praticando isso morando com a Ana Clara agora, já que eu estou casado, para a glória de Deus. Mas enfim, eu quero que você abra a sua Bíblia, conecte aí no celular, em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10. Se você não tiver uma Bíblia perto, ouça com atenção. 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Isso aqui é de suma importância. Veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. O 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Esse texto ele é muito interessante porque ele trata tanto daquilo que nós vamos falar, como em primeiro tópico, como em segundo. O apóstolo Paulo ele fala: eu, como sábio construtor, eu lancei o fundamento. E o fundamento ninguém pode colocar outro, porque o fundamento ele é único, ele é Cristo Jesus. Ele já foi lançado e é ele e nenhum outro serve. Aliás, aos Gálatas o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 1 que se alguém pregasse outro evangelho e tentasse colocar outro fundamento que não fosse Cristo Jesus, que fosse anátema. Ele fala mesmo que se um anjo viesse e pregasse a vocês outro evangelho, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado, porque só um nome é dado entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ele é o único mediador que nós temos, ele é o fundamento. A palavra diz que ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram. Ele era a rocha do deserto. O Novo Testamento vai tratar ele como uma rocha inabalável. É sobre ele que nós devemos estar fundamentados. Então a primeira questão é eu dizer para você onde a sua família, onde você, onde a sua esposa, onde os seus filhos estão fundamentados. Esse é o grande ponto, é o que nós precisamos começar a partir disso, para que você entenda. Se você não está fundamentado em Cristo, se você tem sido abalado profundamente, você acha que você não vai suportar, vamos estabelecer fundamentos nessa noite. Vamos alicerçar a nossa casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Eu queria que você fosse para Mateus 5, para que a gente possa ver algo interessante. Mateus 7. Na verdade, o capítulo 7 ele é o final de um sermão que começa no capítulo 5. Talvez o sermão mais importante que Jesus disse, não que seja mais importante em detrimento de palavras, mas é porque ele é o mais extenso. Ele tem 3 capítulos e ele traz então resumidamente todo o propósito e todo o mover de santificação. Então são 3 capítulos que você precisa ler, que você precisa entender. E no final desses 3 capítulos, é interessante que ele vai colocar um fundamento sobre construção. Acompanhe comigo em Mateus 7, a gente vai ler do capítulo 24 ao 27. Mateus 7, 24, diz assim: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras, ele está dizendo de todo esse sermão, o sermão do monte, esses 3 capítulos, tudo aquilo que ele ensinou. Ele fala: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
ele fala: aquele que ouve essas minhas palavras, isso versículo 26, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui nós vemos exatamente aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3, que o fundamento é essa rocha, o fundamento é Cristo Jesus, e ninguém pode pôr outro fundamento. E é interessante que é nesses momentos de dificuldades, que é nesses momentos de aflição, que é nesse momento de tempestades, que a gente pode perceber onde nós estamos fundamentados. Porque olhe comigo no versículo 25, diz assim: desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Olha comigo o versículo 27, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Ou seja, a dificuldade, a palavra diz que o dia mau vem tanto para justo como para injusto. O mal, o dia, a adversidade vai vir para o crente. Eu vou te dizer, crente também pega coronavírus, crente também morre de câncer, crente também tem dificuldades financeiras, crente também tem tristeza. O próprio Jesus, a gente entra num lugar onde o próprio Senhor do cristianismo, ele fala: vocês terão aflições. Mas sabe, a segurança nossa é que ele fala depois: mas eu estarei convosco. Se eu venci, vocês também podem vencer. Se vocês estiverem fundamentados em mim, vocês vão completar a carreira, vocês vão combater o bom combate, vocês vão guardar a fé. Então a mensagem de esperança que nós temos é que, se nós estamos fundamentados nele, nada pode nos abalar. Olha o versículo 25, que é depois de falar daquele que está fundamentado sobre a rocha. Fala: desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu. E por que não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. Eu quero te dizer, se você está edificado sobre a rocha, não vai ser uma crise econômica, não vai ser uma pandemia, não vai ser um tipo de tristeza, um tipo de dificuldade que você possa estar passando, que vai deixar que você tire os olhos do Senhor. Mas é em momentos como esse que os nossos olhos se elevam para o monte, de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E no versículo 27, depois de ele ter falado: aquele que fundamenta a sua casa sobre a areia, ele fala: desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, mas ela caiu, e foi grande a sua queda. E por que caiu? É simples, não estava fundamentado na rocha. Então essa é a grande questão, esse é o grande ponto, esse é o início, onde você está fundamentado. Se você tem sido profundamente abalado, é claro que no momento como esse nós temos preocupações. É claro que no momento como esse a gente se pergunta como será as coisas daqui para frente. Mas eu quero dizer que aquele que está em Cristo, é impossível que esteja em crise. Ainda que a gente veja aflições acontecendo, a nossa esperança está em um Deus que faz todas as coisas. Então, se você tem entrado num estado de pânico, eu quero dizer, você precisa se fundamentar na rocha. Se você está apenas preocupado, uma preocupação normal, nós temos preocupação com aqueles talvez que fiquem desempregados, com as pessoas que eventualmente podem morrer. Nós temos esse tipo de preocupação, e isso é bom, a preocupação que nos leva a orar, a preocupação que nos leva a entregar ao Senhor. Mas o pânico, o medo, a palavra diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então eu quero dizer para você, se fundamenta em Jesus. E a partir desse momento a gente vai voltar para o capítulo 3 de 1 Coríntios, que a gente vai ver não um fundamento sobre a areia, mas a gente vai ver o fundamento sobre Cristo Jesus, sobre aquele que é a rocha, sobre aquele que é a pedra, porque nós cremos que você que está aí do outro lado tem sido edificado por essa igreja e tem sido fundamentado na rocha que é Cristo Jesus e está construindo algo em Deus. Então eu quero desdobrar como nós podemos construir para depois a gente ir para uma aplicação prática. Voltemos então a 1 Coríntios
capítulo 3, versículo 10 em diante. O apóstolo Paulo fala, ele lançou o firme fundamento, e ele fala, no versículo 10, mas veja cada um como edifica sobre ele. O fundamento foi lançado pelo apóstolo. Assim como eu posso atestar e dizer sobre essa igreja que os pastores, o presbitério têm lançado o fundamento é Cristo, é isso que nós temos pregado, a palavra de Deus, é isso que os pastores têm insistido em anunciar, em pregar. Nós temos uma boa palavra, uma palavra que não apenas tem princípios bíblicos, mas que é a Bíblia, e você tem sido fundamentado nessa palavra. Mas aí não fica apenas na responsabilidade daquele que transmite a palavra, daquele que transmite o fundamento que é Cristo, mas a responsabilidade vem para nós, porque o apóstolo Paulo fala, veja cada um de vocês como edifica. A palavra tem sido lançada, nós temos fundamentado, é Cristo Jesus que nos alicerça, é Cristo Jesus que é o alicerce da igreja, que é o alicerce de cada lar. Mas a pergunta é, como nós temos edificado? Veja cada um como edifica. Então eu quero te perguntar, essa é a segunda pergunta, como você tem edificado? Eu quero te dizer que haverá recompensa para a forma como você tem edificado. Haverá recompensa nessa vida, e haverá recompensa ainda maior no reino vindouro. Haverá recompensa ainda maior quando Ele voltar. Aliás, o próprio Senhor Jesus diz em Apocalipse 22:12, eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa, a dar a cada um segundo as suas obras. Então eu quero entrar nesse ponto, para que a gente possa entender como a gente deve edificar sobre essa rocha que é Cristo Jesus. E eu quero chamar a atenção para você que é pai, você que é mãe, você tem uma responsabilidade enorme sobre a sua casa. Aqui a nossa igreja tem um lema, é uma família unida para abençoar a sua. Então nós transmitimos sim um fundamento para a sua casa, mas como vai ser construído isso dentro da sua casa? Entra muito nisso, veja cada um como constrói. Então eu quero ler com vocês o versículo 12, que diz assim, e se alguém sobre este fundamento, que é Cristo, levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ele coloca aqui 6 materiais. E por que ele coloca esses 6 materiais? Porque ele fala no versículo 13 que a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E que fogo é esse? Em Hebreus 12, no versículo 29, a palavra diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Então a palavra diz que tudo aquilo que nós fazemos nele, diz em 1 Coríntios 15, 58, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquilo que nós fazemos nele, sobre esse fundamento, corretamente, com a intenção correta, com o coração voltado para Deus, ele vai permanecer quando for passada pelo fogo. Então ele traz 3 elementos, 3 materiais que resistem ao fogo. Ele coloca o ouro, a prata e as pedras preciosas, que quando é provado pelo fogo, ele é um material altamente resistente ao fogo. Então quando passar o fogo sobre essas obras, o que a palavra está dizendo é que vai permanecer. Mas é interessante, quando ele coloca esses materiais, são materiais que no fogo ele se purifica, são materiais que no fogo ele se aperfeiçoa. Sabe, isso é muito interessante, porque em Apocalipse 22:12, o texto aqui já citado, fala que eis que cedo venho, e Jesus fala, comigo está a minha recompensa. Você imagina que Jesus ele tem uma recompensa que é dele e que ele vai dar para você.
É porque quando a sua obra passar pelo fogo e ela se purificar e ela for então aperfeiçoada, Ele vai dar o galardão que era dele. Comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. E a gente vai falar: uau, o Senhor é muito bom, o Senhor é muito bom, a sua benignidade dura para sempre. Mas Ele coloca também 3 materiais. Ele coloca madeira, feno e palha. Material inflamável que não resiste ao fogo. Ele está falando de materiais que, quando chegar o momento de recompensa, onde o fogo vai passar, vai sofrer dano. E é interessante que no versículo 15 diz assim: se a obra de alguém se queimar, é esse que vai sofrer dano, é esse que vai passar como obra de madeira, feno e palha. Ele fala: sofrerá perda, o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então o que nós estamos tratando aqui não é de salvação. Há pessoas que vão chegar naquele grande dia e com as suas obras vão ser passadas pelo fogo e vai sofrer dano. As suas obras não vão permanecer, serão salvos, mas todavia como pelo fogo. Então o que nós queremos para a vida de vocês não é apenas que vocês estejam fundamentados em Cristo Jesus, e isso é muito bom, mas através desse fundamento você deixe que o Espírito Santo forme Cristo em você, e que isso possa tocar outras vidas, que isso possa mudar a sua conduta, que isso possa mudar a sua casa. E isso vai ser uma construção de ouro, de pedras preciosas e de prata, que vai permanecer, que vai ganhar galardão, que vai naquele grande dia estar recebendo das mãos do Senhor um galardão precioso. Então eu queria que nesse momento você pensasse sobre a sua vida. A palavra diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então, sobre esse fundamento que é Cristo Jesus, como que nós vamos construir? Como que nós vamos permanecer nele? Você já se perguntou por que há crentes mais despertados para a obra do que outros? Por que há crentes mais firmes e inabaláveis do que outros? Por que há crentes que no momento de adversidade demonstram uma esperança muito mais profunda em Deus do que em outros? Sabe, talvez os dois que muitas vezes estão em níveis diferentes estão salvos. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a gente deve acrescentar no sábio, no fraco, e que a gente deve dar leite para aquele que ainda não alcançou maturidade. Mas por que isso acontece? Por que uns se destacam mais e por que outros eles são menos envolvidos com a obra do Senhor, com os trabalhos da igreja, com aquilo que Deus está fazendo? É a forma como tem edificado. Sabe, há campo para trabalhar na igreja de Deus. Na verdade, a palavra diz que Deus instituiu os ministérios para que levasse a igreja a cumprir o seu chamado, para que edificasse a igreja para a sua vocação. Há lugar para você trabalhar no reino dos céus. Mas que forma que você tem construído sobre o fundamento? Eu espero que você, com essa palavra, possa construir ouro, prata e pedras preciosas. Porque há um cumprimento agora de coisas que você vai fazer. Você já viu movimentos que eles começam e eles terminam muito rápido? Porque eles, quando vem o fogo, quando vem muitas vezes a adversidade, eles não permanecem. Nós conversávamos, eu e o pastor Alessandro, a gente conversávamos sobre daqui 200 anos a gente não estará mais aqui. Mas essa igreja, a Igreja Evangélica de Dracena, ela estará aqui. Por que estará aqui? Porque ela, além de ter sido bem fundamentada em Cristo Jesus, o que foi construído com essa igreja, em oração, em jejum, na palavra, na comunhão, no discipulado dos irmãos, é ouro,
prata e pedras preciosas. É um material altamente resistível ao fogo e não sofrerá perda, mas vai permanecer. É um trabalho que vai permanecer. Então o que nós queremos para você não é que você comece algo e de repente termine. A palavra diz que o nosso fruto vai permanecer. E como o nosso fruto vai permanecer? Quando a gente claramente está disposto a viver as verdades bíblicas. É interessante que Jesus fala de algo no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, sobre aqueles que fazem as coisas para serem vistos. Ele fala: não façais como os publicanos, como os fariseus, como os hipócritas, que eles fazem orações para serem vistos pelos homens, que eles fazem aquilo, eles fazem isso para serem vistos pelos homens. Sabe, é interessante que Jesus ele não fala que vão perder a salvação. Ele fala assim: eu digo que eles já receberam a recompensa. Eu quero te dizer que a recompensa que você tem está nas mãos do Senhor. E a palavra diz em Hebreus 6,12 que Ele não é injusto para se esquecer das suas obras. Ele não é injusto para se esquecer das suas obras. Haverá galardão. Sabe, quando você fizer algo que ninguém reconhecer, que você pensar assim: nossa, eu mereci reconhecimento e ninguém reconheceu, isso já está anotado no livro de Deus. Haverá recompensa. Mas quando nós fazemos muitas vezes coisas para serem vistos, isso é uma das coisas que a gente pode fundamentar com madeira, feno e palha. É quando a gente faz coisas para serem vistos pelos homens. A palavra diz: nós já recebemos a nossa recompensa. Mas a palavra diz: quando a gente vai para o nosso secreto, a gente vive intensamente a vida com Deus. Quando a gente oferta, e a palavra diz que quando a gente oferta com a direita, a nossa mão esquerda não saiba. Quando a gente começa a praticar esses fundamentos da palavra de Deus, a gente está construindo ouro, prata e pedras preciosas, materiais que vão resistir, material que vai dar para mim e para você galardão. Então eu quero te dar assim, agora, uma prática. Como você pode fazer isso no seu lar? Como você pode construir ouro, prata e pedras preciosas nesse momento onde muitas vezes nós não temos a comunhão de igreja? Eu quero atentar vocês ao que nós aprendemos nesse livro. Meu pai me ensinou e a gente fez muito isso, que é o culto doméstico. O culto doméstico é quando você traz a igreja, ou o culto que muitas vezes você participava só na igreja, para dentro do seu lar. E você vai ver que quando você começar a praticar isso, você vai ser altamente abençoado, você vai ser altamente edificado. Então aqui é um chamado para você mãe, para você pai, vocês que são chefes da casa de vocês. Tire tempo, desligue talvez um pouco a televisão que só está trazendo muitas vezes má notícias, e vai buscar no Senhor aquilo que traz esperança. Sabe, mas eu não sei pregar. A palavra diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há pregação mais poderosa do que você abrir em 1 Coríntios 3 e você ler isso para os seus filhos. Você estará edificando a sua casa. Mas eu não sei cantar, não sei tocar. Hoje nós temos ferramentas como o YouTube, como o Facebook, que tem muitas pessoas postando música, o Instagram. Aproveita essas ferramentas, coloca um louvor. A gente tem até muitos vídeos da nossa própria igreja, de louvores que estão circulando aí nas redes sociais, no WhatsApp. Coloque, louve com seus filhos. Eu não sei orar. Aprenda a orar. Orar é essencial ao cristão. Coloca todos os seus filhos de joelho. Fala: esposa, vamos orar pela nossa casa. Sabe, o culto em especial tem esses 3 elementos: oração, louvor e palavra. Você vai ver que você, a partir do momento que você falar assim: eu não sei pregar, mas eu vou começar a ler em casa para minha esposa, eu vou começar a ler em casa para os meus filhos, eu vou começar a ler para o meu marido a Bíblia Sagrada. Você vai ver que Deus vai te dar palavras incríveis, porque a palavra diz: abre a tua boca e eu te encherei. Então isso é uma aplicação prática de como você pode estar construindo nesse tempo onde você está recluso, onde você está em casa. E esse momento é maravilhoso para você viver em família. Viva família nesse momento, e que você tenha isso como uma aplicação prática de um culto doméstico,
talvez semanal, se você puder, nesse tempo onde você está totalmente livre, um culto diário de 20, 30 minutos, com oração, com palavra, com louvor, para que a sua casa seja então repleta de Deus. Eu quero ler, para fundamentar isso que eu estou falando, em Colossenses 3,16, diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Olha o que ele está dizendo, a palavra de Cristo habite em vós. Não é apenas nos ministros, não é apenas daqueles que têm um microfone na mão, é em toda a igreja. Sabe, Cristo espera que todos nós tenhamos um envolvimento poderoso com Ele. Sabe, fundamento você vai ter nessa casa, os pastores, os presbíteros, a palavra anunciada. Mas sabe, intimidade com Deus você vai viver no seu quarto, intimidade com a sua família, edificando o seu lar, você vai viver na sua casa. Nós recebemos palavras por esses dias, o pastor Alessandro e o pastor Vendramini, que veio de fora, pregaram a mesma palavra de restauração no altar. Eu tive o prazer de ouvir o pastor Alessandro pregar a mesma palavra 2 vezes, de manhã e à noite. Foi poderoso isso, e eu creio que isso foi uma palavra profética para esse tempo, onde cada um de nós, como sacerdotes, precisamos restabelecer o altar, e isso é edificar sobre ouro, prata e pedras preciosas. Então o meu desejo para você é que, além de você estar fundamentado sobre a pedra você construa um edifício que vai agradar a Deus. Sobre a pedra você construa um edifício que vai abençoar os outros. Sobre a pedra você edifica um edifício que vai tocar a igreja de Deus, que vai abençoar os irmãos, que vai ser generoso em todo o tempo. Nós vamos louvar nesse tempo agora uma canção, e depois nós vamos orar sobre isso. E eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Sabe, há um desdobramento escatológico muito poderoso quando se trata do galardão. Nós não temos noção do que é essa promessa de Hebreus 6. Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras. Eu quero te dizer, sabe aquela boa ação que você fez em 2001, que você não lembra mais? Deus não esqueceu. Quero te dizer, sabe aquela boa ação que você fez em 2005? Deus não esqueceu. Sabe talvez aquela madrugada de oração que você teve com os irmãos em 1994? Você já esqueceu, mas Deus se lembra, e Ele diz para você: haverá recompensa. E talvez a forma como você vai viver hoje, talvez daqui 10 anos, você esqueça muitas vezes daquilo que passou. Muitas vezes a gente esquece, por exemplo, momentos de turbulência que a gente passou na nossa nação. Mas só que nesses momentos nós podemos edificar ouro, pedras preciosas e prata. E Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras. Haverá recompensa, haverá retorno do Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Feche seus olhos. Papai, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado porque o Senhor usa, Pai, pessoas como eu, Pai. Pessoas que são vasos de barro, como a Tua palavra diz, mas o Senhor coloca tesouros. A Tua palavra, o tesouro, é a coisa mais importante que nós temos. E nós oramos, Pai, agora por esses irmãos, Pai, por essa igreja que está fundamentada em Cristo Jesus. Obrigado por cada um, Senhor Deus, que está salvo, Senhor Deus, pela Tua graça. Pai, mas eu tentei transmitir aqui a Tua palavra, Senhor Deus, para que eles possam construir, Senhor Deus, nesse fundamento que é Cristo, algo que permaneça. A Tua palavra diz que o Senhor edifica em nós um fruto que é permanente, e que se nós estivermos na videira verdadeira, o nosso fruto vai permanecer. Então eu oro para que os nossos irmãos agora comecem, Senhor Jesus, a mudar a sua perspectiva e possa perceber que os campos estão brancos, que possam perceber que no momento que eles voltarem para o trabalho, eles não vão voltar, Senhor Deus, com uma atitude de medo, não vão voltar com uma atitude, Senhor Deus, de rejeição, com uma atitude, Senhor Jesus, de pensamentos negativos, mas que eles vão voltar exaltando a soberania de Deus, que eles vão voltar mais forte, que eles vão voltar mais poderoso em Deus, mais ciente, mais compreendidos na palavra de Deus, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor Deus, nesse momento, para que depois, quando a gente voltar com os cultos aqui nessa igreja, a gente tenha um momento de colheita, Pai,
que a igreja seja despertada, Senhor Deus, como tem sido despertada já, para a oração, para o jejum, para os cultos nos lares, Senhor Deus, para reuniões, Pai, poderosas, e que nesse momento a gente possa valorizar ainda mais a igreja de Deus, porque a igreja de Deus é o teu corpo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca agora cada pai, cada filho, cada esposo, Pai, cada esposa, Senhor Jesus, e que nós possamos, Pai, estar fundamentados em Ti e construir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja para esse tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. 2 Coríntios 5:1 diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. Só está em desespero aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança. A nossa esperança é Cristo Jesus. Nele nós estamos fundamentados. Amém.